Vamos imaginar que você tinha uma caixinha de música. Essa caixinha de música, quando você abria, tocava uma musiquinha e uma bailarina rodava lindamente. Você amava aquela caixinha, mas de repente a caixinha parou de tocar música. A bailarina já não mais rodava. Mas você não sabia dizer onde, o que aconteceu ali. O que fazer quando tentamos consertar algo, mas sem saber onde está o problema? Olá, seres, aqui é Jace Bittencourt. Eu não sei quantos de vocês aí do outro lado da tela já teve sua primeira experiência com um psicólogo, já foi na terapia. Então, quando estamos na terapia, eu acho que muitos já repararam que o psicólogo faz muitas perguntas. Então a gente conta ali, relata as nossas histórias e eles fazem muitas perguntas. E essas perguntas são muito pontuais, que fazem a gente mudar a nossa perspectiva. E que é muito interessante porque todas as coisas que pareciam emaranhadas na nossa cabeça parecem se organizar. Na verdade, não é porque o psicólogo sabe de tudo sobre você. Porque às vezes ele realmente sabe alguma coisa ou outra, mas a maioria das respostas que a gente quer, só a gente pode fornecer. Então, o psicólogo só vai pavimentar esse caminho. Você entende que para termos essas respostas, precisamos primeiro entender como funcionamos, como é a nossa dinâmica mental, como trabalhamos no dia a dia, como funcionamos no dia a dia. Então, por exemplo, seu trabalho, que você vive falando que seu patrão só te estressa. Ou dentro de casa, sua esposa, seu namorado, que eles não te entendem. Ou mesmo a sua família que só sabe tirar a sua paciência. Mas se você olhar, não é o seu trabalho que te estressa, mas são suas noites mal dormidas. Tudo isso pode acarretar num aumento do estresse. Não que o seu trabalho não te estresse de alguma forma, mas tudo vem ali do individual. Ou, por exemplo, dentro da sua casa, que é a sua esposa que não te entende, ou você que é um pouco confuso, que não coloca as coisas que você quer de fato, com clareza. Por exemplo, você quer algo, você quer um carinho da parte dela, mas você não expressa isso. O que você expressa é com frieza, é com raiva, mas você não tem essa comunicação clara. Ou, por exemplo, dentro da sua família, e você fala que eles só sabem tirar a paciência, ou na verdade você que perde a paciência com facilidade quando as coisas não funcionam do jeito que você quer. Você entende que perceber, fazer essas perguntas norteadoras podem nos ajudar muito a ter clareza no nosso dia a dia e fazer com que a nossa vida se equilibre pouco a pouco. Então, uma coisa que eu posso recomendar para vocês para ajudar é fazer um diário de emoções. Como assim um diário? Mas não é um diário simples, aquele que todo mundo conhece, que fala assim, hoje eu acordei 6 horas, vai colocar 6 horas, fiz isso, fui trabalhar, fui pra faculdade, fui pra escola, e é isso. Acabou ali o diário. Mas não, o diário de emoções que eu quero que vocês façam é justamente falar sobre as suas emoções. Então eu quero que vocês se norteiem ali no diário. Eu quero que vocês coloquem, eu senti raiva, por exemplo. Eu senti raiva. Como eu me senti, como? Então, aí você descreve como seria esse sentimento pra você. Caso você não consiga nomear o que você está sentindo, então você usa a segunda parte. Eu me senti como? Como é esse sentimento para você? Quando você coloca no papel, você externaliza esse sentimento, que de alguma forma pode te ajudar a ter mais clareza. O ideal é você levar isso para terapia, caso você não consiga entender esse sentimento, para que possam trabalhar junto. Mas só o diário de emoções já consegue te nortear dentro das suas emoções. Então, logo após entender a emoção, vamos ver em que ambiente foi causado essa emoção. E o que você conseguiu observar a partir desse ambiente. Então você estava lá e o que desencadeou essa emoção? O que fez com que ela aumentasse, diminuísse?
intensificasse ali de alguma forma, qual foi o ponto principal que você observou que desencadeou essa emoção. Ao longo dessa emoção surgiu outras emoções, uma tristeza, uma frustração, uma raiva, o que foi acontecendo? A partir dessa dinâmica entendi, eu me senti isso e por isso eu fiz. Então, a partir dessa emoção, qual foi o seu comportamento, a sua ação diante dessa emoção? Entender tudo isso faz com que a gente consiga organizar de alguma forma em nossa mente e ter um pouco mais de clareza no que desperta as nossas emoções e assim a gente conseguir trabalhar essas emoções. Então, e entendendo, essa emoção ela era apropriada para a situação? Era uma emoção que eu conseguia controlar? Era uma emoção que eu não conseguia controlar, mas eu conseguia aceitar e tolerar essa emoção. Então, eu quero que vocês pensem com mais clareza nas perguntas que vocês fazem a si mesmos, se questionem e tentem responder aos poucos, vocês irem vendo os mecanismos que vocês têm, entender como vocês se organizam e funcionam. Porque um ponto importante que a gente precisa ter é saber se nortear. Então eu quero que vocês questionem, se perguntem. Eu sei que muitas vezes parece assustador, porque vocês começam a chegar num ponto que vocês jamais imaginaram, que está ali indo no seu âmago, na sua parte mais íntima. Sendo que alguns de vocês podem se sentir fragilizados, expostos de alguma forma. Mas é com isso que a gente consegue trabalhar para se tornar uma pessoa ainda melhor. Então, eu pergunto a vocês, vocês estão fazendo as perguntas certas? Estão mirando no alvo, certo? Tchau, tchau!